Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Amém. Glória a Deus, Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais uma noite aqui na Tua presença, na presença dos nossos irmãos. Teodoro estava querendo participar aqui da live, mas não é possível. Ele vai lá para o quarto para ficar quietinho lá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida, não é verdade? Agradecer pela sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Hoje nós estaremos fazendo uma meditação sobre o cego de Jericó, né? Está lá em Marcos 10, de 46 a 52. Eu já peço que você abra a sua Bíblia para a gente fazer essa meditação, esse estudo nessa palavra, nesta noite, e dizer um seja bem-vindo a você, graça e paz, Deus abençoe você, sua família, abençoe cada igreja representada, a nossa gratidão também, né, pelo tratamento, pelo procedimento que a nossa irmã lá de Mar foi fazer, e graças a Deus correu tudo bem, e pedir, né, a Deus que continue a nos abençoar, a nos orientar. Só temos a agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, amém? Sei que tem algumas pessoas aqui acompanhando, né? Houve um pequeno atraso hoje, mas conseguimos chegar até aqui para podermos estar realizando essa live, essa mensagem bíblica, na verdade um estudo bíblico, né? Que a gente possa aprender um pouco com essa palavra, né? Eu vou estar orando enquanto você acha aí na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 até os 52, amém? Vou orar enquanto você procura aí na sua Bíblia, bom? Evangelho de Marcos 10, 46 a 52. Glória a Deus, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez entrarmos na Tua presença, falando contigo através desta oração e levando os nossos irmãos também, Senhor, neste momento a estarem falando contigo, crendo que nós não estamos apenas, Senhor, fechando os nossos olhos e abrindo a nossa boca, mas falando com Deus Todo-Poderoso. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Senhor. Vá de encontro à nossa família, à nossa vida. Prepara-nos, Senhor, para caminharmos sempre nos Teus caminhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, dos inimigos, e cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra ela traz alimento, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra ela cura, a Tua palavra ela liberta. Eu creio, Deus, que a Tua palavra ela é maravilhosa, que seja um bálsamo na nossa vida, porque nós precisamos Te ouvir sempre, Senhor. Então, Senhor, nós Te clamamos, fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí chegando. Melo, grande companheiro, Melo, Tecel, é isso aí. Deus abençoe você, a sua casa, Ilma, Sebastião, né? Rosemary, algumas outras pessoas aqui estão passando, irmã Eliane. Deus abençoe vocês todos. Aline, Eduardo, estou voltando aqui um pouquinho, Elci, Rosemary já falei, Geilton, vocês estão sempre aí acompanhando o nosso trabalho. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Aqueles que já pastoreei por um tempo, continuo ainda pastoreando, porque a gente nunca deixa de ser pastor na vida das pessoas, não é verdade? Então eu convido você a ler esse texto comigo, né? De Marcos 10, do 46 até o 52. Está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Jericó essa cidade, ela estava a 10 quilômetros do Rio Jordão e foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas. E nos tempos de Josué, era uma grande fortaleza. Isso você pode ver lá em Josué 2 ou em Números 22, verso 1. Em Jericó existiu ali uma escola de profetas. Está capitulado isso em 2 Reis 2, de 4 a 18. Isso era nos tempos lá de Eliseu e de Elias. De Elias e de Eliseu pela ordem, né? Ali existia uma escola de profeta também, ali nesse lugar. E atualmente é uma cidade de mais ou menos 3 hectares. É uma cidade pequena, né? Praticamente pequena. É importante ressaltar que as caravanas e expedições que, tanto para o sentido do norte para o sentido do sul, eles passavam por ali e paravam por ali. Porque, na verdade, Jericó figurava como um oásis no meio do deserto, né? Então, ali, as caravanas paravam, quando passavam por ali, para se alimentar, né? Ter onde ficar, alimentar os animais, beber água, dar água para os animais, e muitas das vezes até ficavam um tempo para descansar. E ali tinha uma água abundante, tinha uma fonte ali chamada Fonte de Eliseu. E o texto bíblico nos conta a história de Bartimeu. E Bartimeu significa filho da pobreza, né? Bartimeu tem esse significado, esse nome, filho da pobreza. E o tema de hoje a gente vai colocar assim, Bartimeu, não vejo, mas ouço e também sei gritar. Ou seja, é um clamor que muitos não queriam ouvir, mas que saiu do fundo da alma de Bartimeu quando da presença do Senhor. Ou seja, ele era cego, ele não via, mas ele ouvia, e sabia falar, e sabia gritar, sabia pedir. E nós temos que aprender muito com Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego, mendigo, né? O verso 46 diz isso, que a gente acabou de ler. E ele nada tinha, era desprezado, porque um homem deficiente naquela época era desprezado, né? Era colocado à parte, era colocado fora da cidade, não poderia conviver juntamente com a sociedade. E sua situação era muito difícil, né? Estava junto do caminho, ou seja, ou à beira dele. Isso nos leva a refletir sobre a nossa situação. Quantas pessoas estão à beira do caminho? A gente começa a lembrar daquela parábola que tem do semeador. Diz que o semeador sai a semear e em dado momento ele lança uma semente que ela fica à beira do caminho, né? E muitas das pessoas estão à beira do caminho. Jesus ele tá como o caminho, e muitas pessoas não entendem que ele, o caminho, fica à beira do caminho, fica ao lado do caminho. Temos a história também, né? Aquela história daquele milagre que acontece lá no pórtico, aquela cura, né? Daquele homem ali, que é curado ali por Pedro e João. A mesma coisa, estava ali ao lado do caminho. Todos passavam por ali, né? Para fazer seu sacrifício, para adorar o seu Deus, e ele estava ali ao lado, né? E este homem estava estigmatizado pela miséria que ele vivia, né? Pelos preconceitos que ele vivia da época. E este homem, com certeza, ele ouviu a história de como aquela cidade foi conquistada pelo poder de Deus. Com certeza ele conhecia a história da queda, né? Das muralhas dali de Jericó, dos muros de Jericó. Ele conhecia aquela história do poder de Deus, o que o poder de Deus fez naquela cidade, né? Das maravilhas operadas pelo Senhor, dos exércitos, através da vida de Elias e de Eliseu. Ele
com certeza ele ouviu esses milagres, ele ouviu os feitos daqueles homens de Deus. E no verso 47 diz que ele ouviu que era Jesus que estava passando. O verso 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que a gente precisa aprender com Bartimeu, que a gente precisa estar atento, está ouvindo a voz de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus está agindo, então a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos, porque Deus, ele continua a falar através da tua palavra, hoje, como falou ontem, e vai continuar falando sempre. E quantas coisas de Deus nós precisamos ouvir, porque Deus, ele fala conosco até hoje, e a gente precisa aprender isso com o Bartimeu. O Bartimeu, ele ouviu que era Jesus que estava passando. Ele não era surdo, como eu falei inicialmente, ele não era surdo. Eu creio que o grito de Bartimeu, o clamor de Bartimeu, ecoou nos 4 cantos daquela pequena cidade. Eu tenho certeza disso, né? Outro fato era a sua convicção. Ele se tornou um homem fervoroso. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele entendia que ele era um homem miserável, que ele precisava que Deus, através de Jesus Cristo, olhasse para ele com misericórdia e atendesse o clamor dele. E aquele homem, então, ele se torna convicto da sua fé, ele se tornou um homem fervoroso, então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a profecia, ele honrou a Jesus, agora ele clama pela misericórdia. E ele reconhece Jesus como filho de Davi, ele conhecia a história. Porque senão ele não chamaria Jesus de filho de Davi. Então ele creu em Jesus como filho de Davi, ele creu em Jesus como aquele que seria o Salvador daquele povo. E agora ele começa a clamar pela misericórdia. Ele começa a clamar pela situação de vida que ele estava vivendo, e a oportunidade única que ele tem, ele está se lançando para essa oportunidade e pensando assim como nós devemos pensar: olha, oportunidade é algo que nós não podemos perder. Oportunidade, eu costumo falar com os jovens, com os adolescentes: olha, oportunidade é igual um cavalo correndo, voado, passando voado, que se ele passar e você não correr atrás dele, não montar nele, ele vai embora e acabou a oportunidade. E a gente tem que clamar ao Senhor para que hajam outras oportunidades. Porque a oportunidade na nossa vida nós não podemos perder. Se a oportunidade vir, você tem que mergulhar nela. Se você vai conseguir alcançar o seu objetivo, o seu foco, não importa. O que importa é que você tentou. E se você conseguir, glorifica a Deus. Mas quantas pessoas perdem oportunidades na sua vida? Não ouvem, não estão atentas aquilo que está passando ao seu redor. Mas ele era cego, mas ele estava atento, ele estava ouvindo, ele ouviu aquilo que ele tinha. Ele começa então a clamar, ele começa então a entender que essa oportunidade ele não poderia perder. E chega ao ponto dele clamar com tão veementemente, com tanta vontade, que ele é repreendido. No verso 48 fala assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é repreendido a calar-se. E era o que ele menos esperava. Alguém que estava necessitado, alguém que está diante do Senhor dos Senhores, daquele que pode curar, daquele que pode dar nova vida, daquele que poderia mudar a circunstância de vida de Bartimeu. A única coisa que ele não esperava é que alguém pudesse embarrear ele de chegar perto de Jesus ou dele fazer o clamor dele. Meus irmãos, quantas pessoas querem sufocar o nosso clamor, querem sufocar as nossas orações, querem sufocar a nossa chegada de proximidade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Quantas circunstâncias que eu vivo e que você vive, quer fazer com que a gente fique surdo, quer fazer com que a gente fique calado, não quer deixar com que a gente se aproxime das coisas de Deus. É um embarreiramento total, parece que se cria uma blindagem contrária, quando deveria ser aqui ao contrário: blindar esse homem, levar esse homem até Jesus, não impedir esse homem de chegar até Jesus. E era o que ele menos esperava. Porque talvez pensasse: opa, Jesus está passando, os discípulos falando com ele, vão me pegar, que vão levar lá perto de Jesus, para Jesus operar maravilha na minha vida.
Não, ele foi repreendido. Sou cego, mas não sou surdo, nem mudo. E esta repreensão somente o impulsionou a clamar cada vez mais. Ele foi insistente. E é assim na minha vida e na sua vida. As dificuldades vêm tentando nos parar, tentando nos fazer com que nós não venhamos ouvir a palavra de Deus, fazendo com que a gente não divulgue, não proclame a palavra do Senhor, fazendo com que a gente não se sinta no caminho do Senhor, tentando nos afastar, coisas que começam a operar contrariamente a gente, mas a gente é insistente, e cada vez que a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, é uma mola propulsora que nos impulsiona a chegar cada vez mais perto do Senhor. E essa repreensão então somente serve para impulsionar aquele homem. A voz daquele homem começou a clamar mais, ele ganhou mais fôlego, ele ganhou mais força, e ele começa a clamar, cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso serve de lição para mim e para você também. Quantas das vezes, diante de alguma dificuldade e até de uma circunstância menor, a gente quer desistir, a gente quer parar de falar, a gente não quer mais ouvir a voz do Senhor, a gente acha que Deus não está falando mais com a gente acha que a gente não pode mais fazer a obra do Senhor, porque alguma coisa está dando errado na nossa vida. Quantas pessoas desistiram de ouvir a voz do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor, porque alguma coisa não estava dando certo na vida dela, desistiram de tudo, como diz a juventude por aí, chutaram o balde. E ele está dando um exemplo para a gente: olha, mesmo dentro da dificuldade dele, olha só, o Senhor está passando por aqui, o Senhor está passando nesse lugar, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou usar o ferramental que eu tenho, que é a minha voz nesse momento. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui. É igual a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas daquilo que você espera, daquilo que você crê. Hebreus 11:1 diz isso para a gente. E ele está aqui, ó, exercitando um momento de fé da vida dele. Ele não está vendo, mas ele está crendo. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Porque ele não está vendo. Quantos estavam vendo, mas não estavam crendo? E ele foi insistente, né? E a sua oração foi uma oração curtinha: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou misericórdia de mim. Uma oração curta, mas é uma oração que ele sabia: olha, o Senhor vai ouvir, porque o Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele não está preocupado que a minha oração vai ser longa, vai ser estendida, que vai ser uma palavra bonita. O Senhor, Ele, quando alguém clama a Ele, quando alguém busca Ele, Ele responde. Jeremias 33:3, o que diz? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes ou ainda não conheces. Eu sempre costumo dizer que Jeremias 33:3 é o telefone de Deus, né? A gente aprendeu isso lá em Vila de Caba com um missionário sul-africano. Ele disse: olha, você tem o telefone de Deus e você às vezes não usa. Naquela época esse negócio de telefone celular não era muito clássico, não, né? Quase ninguém tinha, acho que naquela época nem ninguém tinha, mas existia os telefones. Então ele usa essa figura, né? Essa figura como ilustração de Jeremias 33, seu telefone de Deus. E ele aqui, ele está, olha, espera aí, eu tenho como falar, ele está aqui, ele vai me ouvir. Senhor, tem misericórdia de mim, faz essa oração curta. Muitas das vezes nós ficamos preocupados de como nós vamos falar com o Senhor, de forma erudita, de forma bonita. Olha, como é que eu falo? Deus, Ele não está preocupado com essa formatação, Ele está preocupado em ouvir o teu clamor. Clama a Ele, Ele vai responder. Ele vai te anunciar as coisas grandes que Ele tem para mim e para você. Nesse tempo difícil, nós temos que estar pregando uma palavra exortativa e uma palavra motivacional para que nós, até que sirva para mim também, de nós não perdermos a esperança, porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é eficaz, assim como a palavra dEle. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo, Ele está passando. No mundo espiritual Ele está conosco. Seu Santo Espírito está dentro daquele que crê e está também aqui, no meio de nós. E nós cremos nessa palavra poderosa, né? E a gente tem que fazer igual a Ele. Olha, ora, clama, grita.
Ele começa chamando e ele vai aumentando, é igual a gente começa a oração, Senhor, daqui a pouco, Senhor, tenha misericórdia de mim, a coisa ela vai tomando uma proporção, ela vai crescendo dentro da gente, a fé ela vai aumentando, a gente vai se aproximando mais de Deus, a gente vai entendendo que a gente está dentro dos princípios de Deus, de fé, de esperança, de expectativa. E ele não poderia perder aquela oportunidade. Ele não poderia perder aquela oportunidade. Nós não podemos perder as nossas oportunidades. No verso 49 diz que Jesus parou. Jesus parou. Verso 49 diz assim: e Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então, diz que Jesus parou, mandou chamar Bartimeu. Talvez Jesus não ouviu, mas Jesus o ouviu, porque o texto sempre diz que uma multidão acompanhava Jesus. Jesus certamente ficava no meio daquela multidão ali. Talvez ele nem tivesse visto Bartimeu, mas ele ouviu o clamor de Bartimeu. Talvez Deus possa até agir dessa forma, a gente pensar assim: Deus não está me vendo, mas ele precisa te ouvir. Claro que Deus vai nos ver, não é isso. Mas eu quero dizer assim, muita vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo. Clama então para Ele te ouvir. Se você acha que Ele não está te vendo, comece a clamar então para Ele te ouvir. Assim como aconteceu com Bartimeu. E nós temos que clamar, não podemos perder essa expectativa. Então Jesus manda chamar aquele homem. Manda chamar aquele homem. Talvez Jesus não tivesse visto, mas com certeza o ouviu. Ele foi chamado, ele foi animado. E quando Jesus chama aquele homem se anima, aquele homem se anima, e os próprios homens que estavam ali, certamente os discípulos, quando anunciam, falaram: tem bom ânimo, olha, se anima, porque o mestre está te chamando. É igual a gente quando tem um chamado, a gente está meio jururu, a gente está meio na dúvida daquele chamado. Quando a gente tem a convicção do chamado, a gente se anima. A gente se anima, a gente se alegra. Não, o Senhor é comigo, Ele está me chamando, Ele está me chamando para essa missão, e tem certeza que a obra que Ele começou em mim, Ele é fiel em completar. Eu vou avante, eu vou avançar. E quando o Senhor Ele chama aqui, Ele coloca essa convicção no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, a gente se anima, a nossa vida se torna uma vida diferente. A gente se levanta, porque está desanimado, está levando uma vida às vezes contrária àquilo que o Senhor quer, ou desesperançosa, desanimada. Então ele clama, ele fala assim: tem bom ânimo, se levanta, porque Ele te chama. Não é qualquer um que estava chamando, era o Senhor dos Senhores. Era Jesus, o Todo-Poderoso, da parte de Deus. E estava ali como oportunidade para aquele homem. E ele se levanta, talvez numa fragilidade total, mas ele se levanta, ele fica em pé, com certeza ele vai na direção do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Diz que ele se levanta, no verso 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Diz que ele se levanta, joga a capa, vai ter com Jesus. Ele encontrou forças para se levantar. Ao lançar a capa tem um significado muito grande, porque era tudo que aquele homem tinha. A capa servia para ele de proteção do sol, proteção da chuva de areia, do vento forte com areia nos olhos. É aquilo que ele se servia para sentar, para deitar, para se cobrir. Era aquilo que sinalizava a presença dele para as pessoas saberem que ele estava por ali. Era o que ele tinha. E ele lança fora aquela capa. Servia como proteção, como abrigo, como a identidade daquele homem. Ele lança fora, ele joga fora, ele lança aquilo para ali, porque o intento dele agora é ter com Jesus, é se encontrar com Jesus, é ouvir Jesus, era ver o que Jesus tinha preparado para ele naquela hora. E diferente do jovem rico, que não abandonou o que tinha e se retirou de Jesus Cristo,
Os dois conheciam a palavra, mas Bartimeu foi na direção de Jesus. A capa era o símbolo da pobreza, mas para ele era a sua riqueza, era tudo que ele tinha. E no verso 51, vamos ler o verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu tenha vista. Eu começo a imaginar Jesus olhando para aquele homem, perguntando a ele: olha, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele: Senhor, que eu veja. E Jesus olha para ele, nos olhos dele, começa a viajar nessa situação, né? No verso 51, e Jesus fala com ele: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista, que era tudo que ele precisava naquele momento. Ele não pediu riqueza, ele não pediu se assentar à direita ou à esquerda, ele não pediu para ser discípulo dele, ele não pediu um carro zero, não pediu uma casa, não pediu nada, não pediu uma namorada. Senhor, eu preciso ver a tua glória, Senhor. Quantas pessoas não pedem vista ao Senhor, não pedem visão espiritual ao Senhor? Quantas das vezes o Senhor está perguntando para mim e para você: o que você quer que eu faça na tua vida? A primeira seria: Senhor, que eu veja a tua glória. Porque quem vê a glória do Senhor alcança as demais coisas. Porque nós devemos buscar ao Senhor, a sua justiça. E eu tenho certeza que as demais coisas elas são acrescentadas na nossa vida. O que queres que eu te faça? O que você está precisando, Bartimeu? Eu preciso ver, Senhor. E no verso 52 diz que ele logo viu. E diz que ele logo viu, olha no verso 52, diz assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E diz assim: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diz que ele logo viu, foi instantâneo. Jesus, quando ele pergunta o que quer, Jesus já cura aquele homem passa a ver. Eu creio que aquele homem, ele tem a visão mais linda que todos nós queríamos ter, de ver o nosso Jesus. Ele viu Jesus, com certeza. Ele fez aquilo que todos nós queremos fazer um dia: ver Jesus face a face. E Bartimeu viu Jesus face a face. Diz que ele logo viu. Meus irmãos, nós não temos a noção da alegria deste homem de se deparar com o olhar do Rei dos Reis. Tenho a certeza que foi a primeira coisa que ele viu, foi a primeira coisa que ele queria ver e conhecer. Quem é esse Jesus que pode fazer todas essas coisas, que me fez enxergar, que me fez ver a glória do Senhor? E quando Jesus diz a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou, com certeza ele já estava nos braços do Mestre, se sentiu ali acolhido. Alguém que não tinha uma acolhida há tanto tempo, com certeza Jesus acolhe aquele homem, faz aquele homem voltar a ter uma identidade, voltar a ser reconhecido, voltar a ter aquilo que ele mais precisava, que era a visão. E a visão voltou junto com a alegria. Com certeza aquele homem, ele saltou de alegria. Com certeza aquele homem, ele se sentiu o melhor dos melhores, com aquela riqueza que ele recebe naquela hora de ter a visão novamente, meus queridos. Só restou seguir a Jesus. Saiu da beira e veio para o verdadeiro caminho. Amém, queridos? O texto diz no verso 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não foi apenas curado, mas aquele homem, ele foi salvo pela fé que teve em Cristo Jesus. E a salvação, Efésios 2:8-9 diz que a salvação não é pelo que nós fazemos, mas é pela fé, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus e pela fé. Aquele homem foi salvo. E Jesus diz para ele, e diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus manda ele ir. E ele logo vê e diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, meus queridos, é impossível para alguém
que tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, receber a mais rica bênção que é a salvação e não seguir ao Senhor. E fica essa palavra para nós, nesta noite. Não se afaste do Senhor. Ele operou maravilhas na tua vida. Ele te deu a salvação, Ele te deu vista, Ele te deu visão. Hoje você pode ver a glória do Senhor. Hoje você pode entender, hoje você pode ver as maravilhas, né, da criação de Deus. Cada coisa maravilhosa, meus irmãos, quando a gente começa a olhar para tudo que o Senhor criou, a gente começa a olhar os lugares lindos, exóticos, que a gente pensa assim, meu Deus, que lugar lindo, olha que situação linda, olha tudo que Deus criou. A gente olha para os céus, né? A gente olha muito para o céu quando falta luz, né? Aí vai todo mundo para o lado de fora, que não pode ficar dentro de casa, está muito calor. Aí vai para o lado de fora, começa a olhar para aquele céu iluminado. Aí começa a ver a maravilha da glória de Deus na criação. Olha, meu Deus, que céu estrelado lindo. Olha como que a lua está linda. Olha que lugar lindo. Então ele começa a glorificar a Deus, talvez como nunca tenha glorificado. Às vezes precisa faltar luz para você glorificar a Deus, será? Não. Estou apenas aqui lembrando de um fato. A gente está aqui para glorificar a Deus, para exaltar esse nome que está acima de todo nome e seguir esse Senhor, porque Ele nos chamou para que a gente o seguisse. Ele nos salvou para que a gente se tornasse discípulo dEle e que nós fizéssemos discípulos, né? Agora que você foi chamado, vá, faça a tua parte, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, né? E faça aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos para você fazer. Com certeza Ele te deu dom, Ele te deu excelência, Ele te deu sabedoria, Ele te deu visão principalmente, para que você possa ver a glória de Deus. E que, através da palavra levada às pessoas, outros possam ver a glória de Deus. Impedimentos virão, multidões estarão tentando te atrapalhar, vão tentar calar a tua voz, tentarão. Mas em dado momento, você vai entender que Deus parou tudo por causa de você e falou assim, olha, vem aqui, chega aqui perto de mim. O que você quer? O que você quer nessa vida? O que você está precisando? E você então vai chegar diante do Senhor dos Senhores e falar, Senhor, eu preciso disso. E fica essa palavra para nós de fé e de esperança. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por dar tempo da gente bater esse papo aqui, estudar um pouquinho sobre a vida de Bartimeu. Nós precisamos continuar a nossa caminhada. Tenha fé, tenha esperança. O Senhor está no barco da nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, um restante de noite de paz, uma noite de um sono reparador. Descanse no Senhor, espera nele, pois Ele é a nossa salvação. Amém? Vamos orar, finalizando? Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Que chegaram até aqui e que tiveram paciência de ouvir essa palavra que estava lá, que está lá em Marcos 10, 46 até o 52, né? O cego de Jericó chamado Bartimeu. Deus nos abençoe. Tenha uma noite de paz. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais esta palavra, por mais esta mensagem, por mais esse estudo da tua palavra. Aprendemos um pouco mais sobre a vida de Bartimeu. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, cada igreja aqui representada. Toma, Deus, a vida de cada um aqui, Senhor, abençoando, guardando, livrando de todo mal. Ser com a nossa nação, abençoe a nossa nação, Senhor. Cura, sara a nossa nação. Ser com o Hospital da Posse, que nós sempre temos orado. Ser com todos os médicos que ali trabalham, com todos os enfermos que ali estão, os familiares que, porventura, estejam acompanhando. Enfim, Senhor, dá vitória àquele hospital, dá vitória àquele povo que ali está. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração.
Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Fiquem em paz. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a você e a sua família. Tchau.